Boa noite, amigos do Facebook da ISCOM Recife. Estamos aqui mais uma vez para fazer uma transmissão de o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam, nesse dia tão auspicioso, né, que é o último dia da maratona, e o tema do Srimad Bhagavatam de hoje é o serviço devocional. E as explicações são do próprio Senhor Supremo Kapila Deva. Então, nos versos anteriores, Kapila Deva tinha descrito os processos de yoga, de meditação, de austeridade, de penitência, de realização espiritual. Mas agora, acima de todos esses tendências, Kapila Deva vai descrever a Bhakti Yoga, o sistema de Bhakti Yoga, em pormenores, né? Então, é uma explicação muito importante, interessante para os dias de hoje. Então, vamos ler do Srimad Bhagavatam, mas antes vamos cantar um pouco e fazer umas orações para o Senhor Supremo e para os que se fazem antes de se ler o Srimad Bhagavatam. Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Gopijana Vallabha Girivaradhari, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yasodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, Vasudeva, a todo penetrante personalidade de Deus, Vasudeva, o filho de Vasudeva. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, e a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o tradutor e propagador. Shrim Vatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridis Istohi Abhadrani Vidunoti Surit Satam.
Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma no coração de todos e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamashloke bhakti bhavati naistiki. Por ouvir regularmente as aulas, assistindo regularmente às aulas do Śrīmad Bhagavatam, prestando serviço ao devoto puro, tudo que molesta ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então vamos ler o Śrīmad Bhagavatam, Canto 3, capítulo 29, explicação do Senhor Kapila sobre o serviço devocional. Então, nós já lemos anteriormente que o Senhor Kapila é uma encarnação de Krishna, que nasceu como filho de Kardama Muni e Devahuti. Né? Então, Kardama Muni era um sábio, Devahuti uma grande princesa. Então, eles geraram progênie para povoar o mundo. Devahuti teve 9 filhas e um filho, Kardama Muni. Kardama Muni, seu pai, o seu filho Kapila, que é uma encarnação de Krishna. E Kardama Muni, antes de casar, ele fez muitas austeridades, como mostra o Śrīmad Bhagavatam, para ter um filho, que o seu filho fosse a suprema personalidade de Deus. Então, tão logo Kapila Deva nasceu e pôde tomar conta da sua mãe, Kardama Muni, ele abandonou o lar e foi praticar penitências, viveu uma vida de asceta. E Kapila Deva ficou em casa com sua mãe e deu instruções espirituais para que sua mãe pudesse alcançar o sucesso na vida humana. Então, essa é a continuação das instruções de Kardama Muni. Hoje, ele vai falar sobre o serviço devocional. Então, versos 1 e 2. Vamos ler o sânscrito, depois a tradução. Devahuti uvacha lakshanam mahadinam prakrite purushasya cha swarupam lakshyate misham jenatatpara Martikam Jata Sankyeshu Katitam Jammulam Tatpara Chakshate Bhakti Jogasya Me Margam Buri Vistarasha Prabhu. Tradução. Então, se vocês tiverem alguma pergunta durante a leitura, por favor, coloquem no chat, ok? Porque aí depois que eu terminar o capítulo, eu vou dar uma olhada no chat e tentar tirar as suas dúvidas. Então a pergunta, Devahuti perguntou, tradução, Devahuti perguntou: meu querido Senhor, acabas de descrever muito cientificamente os sintomas da totalidade da natureza material e as características do espírito de acordo com o sistema Sankhya de filosofia. Agora peço-te que explique-me o caminho do serviço devocional, que é o fim último de todos os sistemas filosóficos. Então, Devahuti, sua mãe, ela tinha conhecimento de que o serviço devocional é o objetivo de toda a filosofia, ou seja, toda a compreensão, todo o saber, ele culmina em você prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo. Então, se você vai para a universidade, se você estuda as ciências, se você estuda as filosofias, então, no final, qual é o que isso vai levar a você? Afinal de contas, isso aí está lhe levando para onde? Então aqui Devahuti fala que é para
aprender a servir o Senhor Supremo. Verso 3. Virago Jenapurusho Bhagavam Sarvato Bhave Achakshwa Jiva Lokasya Vivida Mama Sansriti. Devahuti continuou: meu querido Senhor, por favor, descreve também em pormenores para mim e para as pessoas em geral o conteúdo, o contínuo processo de nascimentos e morte. Pois, ouvindo falar sobre essas calamidades, poderemos nos desapegar das atividades deste mundo material. Então, aqui agora, Devahuti está pedindo para que ele descreva como é que a entidade viva nasce, morre e fica presa aqui dentro desse mundo material, para que a entidade viva se conscientize da sua situação incômoda e queira sair dessa vida miserável de nascimentos e mortes. Então, verso 4. Kalasyeshwara Rupasya Pareshamcha Parasyate Swarupam Bhattakuvanti Jadeto Kusholam Janaha. Por favor, descreve também o tempo eterno, que é um representante de tua forma, e por cuja influência as pessoas, em geral, dedicam-se a praticar atividades piedosas. Então, ela pede para descrever a natureza do tempo, né? Então, o tempo, ele tem uma linha, né? Então, ela quer conhecer como é essa linha do tempo, né? Pois essa linha do tempo é que vai fazer uma entidade, por exemplo, se ocupar em atividades piedosas. Verso 5. Lokasya mitya bimate achakshushas tiram puprasupitasya tamasi anashraye shantasya karmasu anuvidvaya diya tuam avirasi kila yoga bhaskara. Meu querido Senhor, tu és como o sol, pois iluminas a escuridão da vida condicional das entidades vivas. Por seus olhos de conhecimento por seus olhos de conhecimento não estarem abertos, elas ficam eternamente adormecidas nessa escuridão, sem teu abrigo, e por isso são falsamente ocupadas pelas ações e reações de suas atividades materiais, permanecendo estar muito fatigadas, parecendo estar muito fatigadas. Então aqui Devahuti está falando da condição das entidades vivas, né? Que, embora Krishna seja como o sol, né? E ele ilumina a escuridão, as entidades vivas, porque os olhos das entidades vivas não estão abertos, então elas não podem ver o sol, né? E por isso elas ficam ocupadas em atividades na escuridão e ficam presas a repetidos nascimentos e mortes. Maitreya uvacha itimat. Assim, eu quero ver aqui, antes de olhar esse verso, eu quero ver a palavra Yoga Bhaskaraha. Bhaskaraha. Então, Bhaskaraha
quer dizer o Sol. Né? Então a gente em matemática aprende a fórmula de Bhaskara. Então Bhaskara foi uma pessoa que criou essa fórmula. Né? Ele era indiano. E o que significa Bhaskara? O que significa Bhaskara? O Sol. Bhaskara quer dizer o Sol. Verso 6. Maitreya uvacha iti matu vachashlokshanam pratimandya mahamuni abadbashe kurushrishta pritastam kurunaditaha. Shri Maitreya disse: ó melhor entre os Kurus, o grande sábio Kardama, o grande sábio Kapila, movido por grande compaixão e satisfeitos com as palavras de sua gloriosa mãe, falou o seguinte, verso 7. Shri Bhagavan Uvacha Bhakti Yoga Bahuvido Margai Bhanini Bhavyate Swabhavagana Guna Margena Punsabhavo Vidyate. O Senhor Kapila, a personalidade de Deus, respondeu: ó nobre senhora, há muitos caminhos de serviço devocional em termos das diferentes qualidades do executor. Então, cada executor está dominado com um certo modo da natureza, que são as qualidades. Né? E aí ele executa serviço devocional segundo as qualidades que predominam nele. Apisandaya Johinsam Dambam Matsaryam Evava Sansrambi Binadri Bhavam Mai Kuriyat Satamaha. O serviço devocional é executado por uma pessoa que é invejosa, orgulhosa, violenta, irada e que é separatista, é considerado serviço no modo da escuridão. Então, a qualidade da escuridão é a qualidade da ignorância. Né? Então, um devoto que ele está com essas qualidades, ele tem o sintoma da inveja, do orgulho, da violência, da ira. Né? Então, isso aí são as qualidades que influenciam o devoto, que serve a Krishna, mas que ele está no modo da ignorância. Vishayam abhisandaya jasha aishwaryam evashva archado archayedjo mam pritakbhava sarajasaha. A adoração às deidades no templo, executada por um separatista, motivado pelo desejo de gozo material, fama e opulência, é devoção no modo da paixão. Agora, se as qualidades da paixão, né, ou seja, busca de fama, de opulência, né, de gozo material, essas qualidades está no executor do serviço devocional, mesmo aquele que adora a deidade, está buscando, está influenciado por essas qualidades, essa adoração para dele não é pura, é no modo da paixão. Karma niham ram adishya parasminva tadarpanam jajidyastavayam itieva pritakpava sattvikaha.
Quando o devoto quando o devoto adora a suprema personalidade de Deus e lhe oferece os resultados de suas atividades a fim de livrar-se do inebriamento das atividades frutivas, sua devoção está no modo da bondade. Então, o devoto que atinge o modo da bondade, ele não trabalha para si, ele trabalha só para satisfazer o Senhor Supremo. Então, ele não tem nenhum motivo egoísta. Então, esse devoto, ele está na qualidade da bondade. Madgana Shruti Matrena Mai Sarva Guhashaye Manogati Avitina Jata Gangam Basom Buddho Lokshanam Bhakti Yogasya Nirganasyahi Adaritam Ahai Tuki Avyavahita Jabhakti Purushottame. Então, esses são os versos 11 e 12. A manifestação do serviço devocional inadulterado ocorre quando a mente sente-se atraída de vez a ouvir o nome e as qualidades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, que reside no coração de todos. Assim como a água do Ganges flui naturalmente para rumo ao oceano. Este êxtase devocional que nenhuma condição material interrompe, flui em direção ao Senhor Supremo. Então agora ele está falando já da pessoa que atingiu o estágio da devoção pura. Ele está constantemente desejando ouvir as glórias do Senhor Supremo e cantar o seu santo nome. Esse é um estágio mais avançado, está acima da bondade, né? Estágio de devoção imaculada, pura, sem nenhuma qualidade material, nem a bondade. Shalokya Sashisti Samipya Savarupyaikatvam Apiyeuta Adya Manam Nagrinanti Vinanmat Sevanam Janaha. O devoto puro não aceita nenhuma espécie de liberação. Salokya, Sashiste, Samípia, Sarúpia e Ekatuá são os 5 tipos de liberação. Mesmo que elas sejam oferecidas pela Suprema Personalidade de Deus, né? Então existem 5 tipos de liberação. Salokya, morar no mesmo planeta que o Senhor. Sarúpia, tem a mesma forma que o Senhor. Ekatuá é fundir-se na resistência do Senhor. Ok. Vamos agora para o verso 14. Saeva Bhakti Jogabhya Atyantika Udarita Jena Tivrajya Trigunam Madbhavayo Papadyate. Como já expliquei, alcançando a plataforma mais elevada de serviço devocional, pode-se superar a influência dos 3 modos da natureza material e situar-se na fase transcendental, como o Senhor está situado. Então, aqui ele diz que já explicou que
Na fase mais elevada do serviço devocional, a pessoa se livra dos modos da natureza e se situa numa fase transcendental. Verso 15. O devoto deve cumprir seus deveres prescritos, os quais são gloriosos, sem almejar lucro material, sem violência excessiva. Ele deve executar regularmente suas atividades devocionais. Então, aqui Kapiladeva enfatiza que o devoto ele deve executar suas atividades devocionais. Agora, ele deve executar sem desejo de ganho e também procurando evitar todo tipo de violência, né? E assim ele vai avançando gradualmente por executar as suas atividades. Mas tem que ser sem desejo pessoal, sem motivo pessoal. Verso 16. Madishnya Dashana Spasha Puja Stuti Abhivandanaha Bhuteshu Madbhavanaya Sattvena Sangamenacha. O devoto deve ver regularmente minhas estátuas no templo, as deidades do Senhor, né? No templo. Tocar meus pés de lótus e oferecer-me reverências de adoração e orações. Sua visão deve ser com espírito de renúncia, no modo da bondade, e ele deve ver todas as entidades vivas como espiritual. Então aqui ele está dando as qualidades do devoto, né? O que o devoto que pratica Bhakti Yoga deve fazer. Ele deve ir ao templo, sempre ver as formas do Senhor, né? Ele deve oferecer adoração ao Senhor, oferecer incenso, oferecer lamparina, oferecer flor, oferecer água. Ele deve fazer orações para o Senhor. Ele deve pedir ao Senhor para poder se aproximar dele. Então, e ele deve fazer isso com um espírito de renúncia, né? No modo da bondade. E deve ter ter uma visão igual com todas as entidades vivas. A visão equânime. Mahatam Bahu Manena Dinanam Anukampaya Maitriya Jaivatma Tulieshu Jamena Niyamanenacha. O devoto puro deve executar serviço devocional prestando o maior respeito ao mestre espiritual e aos acharyas. Ele deve ser compassivo com os pobres e fazer amizade com pessoas que estão no mesmo nível que ele. Porém, deve executar todas as suas atividades com regulação e com controle dos sentidos. Então, mais instruções para quem quer praticar o serviço devocional, né? Seguir as regras, respeitar o mestre espiritual e os acharyas, né? E sempre se manter no caminho da regulação e do controle dos sentidos. Verso 18. Adhyatmikam Shravanam Nama Sankirtamachame
Ajaven Narya Sanganena Niraham Kriyaya Jata. O devoto deve sempre procurar ouvir sobre temas espirituais e deve sempre utilizar seu tempo cantando o santo nome do Senhor. Seu comportamento deve sempre ser reto e simples e, embora não seja invejoso, mas amigável com todos, ele deve evitar a companhia de pessoas que não estão espiritualmente avançadas. Aqui são regras para a prática do serviço devocional, né? Então, o devoto deve ouvir sobre Krishna muito atentamente, né? Cantar o santo nome do Senhor, né? Seu comportamento deve ser reto e simples, ou seja, não deve ser um caminho torto, né? E complicado. E embora não seja invejoso, aí ele deve evitar a companhia, embora ele não seja invejoso das outras pessoas, mas ele deve evitar a companhia de pessoas materialísticas que só querem conversar coisas mundanas. Verso 19. Madharmano gunai etai pari sanshuddha ashaya purushasya gya sabhyate shrutamatra gunam hiyamam. Quando alguém se qualifica plenamente com todos esses atributos transcendentais e, desse modo, sua consciência se purifica por completo, ele sente-se imediatamente atraído só de ouvir meu nome ou de ouvir falarem de minhas qualidades transcendentais. Então aqui são os sintomas de quem atingiu a perfeição, né? Ele fica imediatamente atraído por Krishna, né? E evita a companhia de pessoas que não vão lhe mostrar o caminho para Krishna. Verso 20. Jatavatarato granam avrinkite ganda ashayat evam yogaratam cheta atmanam avikarijat. Assim como uma carruagem do ar transporta um aroma de sua origem e atinge de imediato os sentidos do olfato, da mesma forma, quem se ocupa constantemente em serviço devocional em consciência de Krishna não pode perceber a alma suprema que está igualmente presente em toda parte. Verso 21. Estou presente em toda parte. Estou presente em toda parte, toda entidade viva, como a superalma. Se alguém negligencia ou desrespeita a superalma, que está em toda parte e se ocupa na adoração à deidade no templo, isso não
passa de mera limitação. Então, uma pessoa que se ocupa na adoração à deidade, mas não consegue ver a super-alma no coração de toda entidade viva, sua adoração está limitada, bastante limitada. Vamos ler agora o verso 20 e 23. Do Ixata Parakaye Manino Binadashinaha Buteshu Buta Vairasya Namana Satim Prichati. Quem me oferece respeito, mas tem inveja dos corpos dos outros e por isso é separatista, jamais alcança paz de espírito, por causa de seu comportamento hostil para com as outras entidades vivas. Então, aquele que se ocupa, né, em criticar os outros, né, em invejar, essa pessoa, mesmo que adore Krishna, mesmo que cante seu santo nome, não vai alcançar Krishna. Isso é o que o Sr. Kapila está advertindo sobre a prática de serviço devocional. Minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais, sim, vamos ler o sânscrito, Aham Uchavachai Dravyai Kriyajo Pananya Nage Naiva Tushye Chito Chayam Butagrama Vamananinaha. Minha querida mãe, mesmo que faça sua adoração com rituais e parafernálias adequadas, uma pessoa que ignora a minha presença em todas as entidades vivas não me satisfaz jamais mediante a adoração à minha deidade do tempo. Verso 25. Então, o segredo é ter uma visão espiritual em que toda entidade viva é uma parte do Deus Supremo. Verso 25. Archado Achayetava Ishvaramam Swakarma Krit Javam Na Veda Swaridi Sarva Bhuteshu Avastitam. Cumprindo seus deveres prescritos, cada um deve adorar a deidade da Suprema Personalidade de Deus até que perceba minha presença em seu próprio coração e tenha nos corações e também nos corações de todas as entidades vivas. Então, a adoração, ela nos leva a Deus dentro do nosso coração e também vê Deus no coração de todos. Atmanascha parasyapi jakaroti antorodaram tasyabina drisho mrityu vidade bayam ubanam. Assim como o fogo abrasador assim como o fogo abrasador da morte, eu causo
grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas, em virtude de uma visão separatista. Porque Deus está no coração de todos. Verso 27. Portanto, dando presentes caridosos, vamos ler o sânscrito. Atamam sarvabhuteshu bhutatmanam kritatlayam araye danamanabhyam maitriya bina chakshusha. Portanto, quando dando presentes caridosos, sendo atencioso, comportando-se amistosamente e vendo todos em equanimidade, deve favorecer-me a mim, que resido em todas as criaturas como o próprio eu. Então, quando você faz caridade, etc., você, para outras pessoas, você está fazendo essa caridade para o Senhor Supremo, que está dentro do coração de cada uma delas. Né? Então, o yogi tem essa capacidade de ver isso. O Bhakti Yogi também, né? Entidades vivas são superiores a objetos inanimados. Ó abençoada Mãe, e entre elas, entre elas, entidades vivas que manifestam sintomas de vida são melhores. Animais com consciência desenvolvida são melhores que essas. E melhor ainda, também são aquelas que desenvolveram a percepção sensorial. Então aqui ele está falando de uma escala de evolução das entidades vivas, né? Que as entidades vivas elas vão evoluindo para cada vez condições superiores de existência, à medida que vão ampliando suas informações. Verso 29. Tatrapi ispasha vedai vedibhya pravara hi vetinaha stebio ganda vidasristas tata shabda vidorajam. Entre as entidades vivas que desenvolveram percepção sensorial, aí ele começa a evolução das entidades vivas. Aqueles que desenvolveram um sentido de paladar são melhores do que as que só desenvolveram o sentido do tato. Melhores do que aquelas são as que desenvolveram o sentido do olfato. E melhores ainda são as que desenvolveram o sentido da audição. Aí é a escala de evolução dos sentidos. Verso 30. Rupa beta vidas tatra tatas kabayato dataha tesham bahupada shrestas chatuspada tatoduipad. Ou melhor,
melhores do que as entidades vivas que percebem o som são aquelas que podem distinguir entre uma forma e outra. Melhores do que as que de que estas são as que desenvolvem as arcadas dentárias superiores e inferiores. E melhores ainda são as que têm muitas pernas. Melhores do que estas são os quadrúpedes e melhores ainda são os seres humanos. Então aqui está falando de uma escala evolutiva, né? Até chegar no ponto mais elevado, que é essa forma humana de vida. Tato varnascha chaktuaras tesham brahmana utama brahmaneshu apivedogyo artagyo biadikastataha. Entre os seres humanos, a sociedade é dividida segundo qualidade de trabalho. Segundo qualidade e trabalho. É a melhor. Segundo a qualidade e trabalho, é a melhor. E, nesta sociedade, os homens inteligentes, que são designados como brahmanas, são os melhores. Então, agora ele está fazendo uma escala evolutiva de acordo com as classes. Entre os brahmanas, aquele que estuda o Veda é o melhor. E entre os brahmanas que estudam os Vedas, aquele que conhece o verdadeiro significado dos Vedas é o melhor. Então, a escala evolutiva, né? O Brahmana está no topo, mas o Brahmana que sempre estuda os Vedas é melhor, e o Brahma é melhor. E entre os Brahmanas que estudam os Vedas, aquele que conhece a verdadeiro significado do Veda é o melhor. Verso 32. Melhor que o Brahmana que conhece o propósito dos Vedas é aquele que pode dissipar todas as dúvidas, e melhor do que este é aquele que segue estritamente os princípios bramínicos. Melhor do que este é aquele que se liberta de toda contaminação material. E melhor do que este é o devoto puro, que executa serviço devocional sem esperar recompensa. Verso 33. Portanto, eu não encontro uma pessoa superior àquela que não tem outro interesse senão o meu, e que por isso ocupa e dedica todas as suas atividades e toda a sua vida, tudo a mim, sem parar. Verso 34. Tal devoto perfeito oferece respeito a todas as entidades vivas, por ter a firme convicção de que a suprema personalidade de Deus entra no corpo de cada entidade viva como a superalma ou controladora. Então, o devoto, ele respeita todas as entidades vivas, porque ele vê Deus no coração de todas. Verso 35.
Bhakti Yogascha Yogascha Mayamanavi Udiritaha Jayo Ekatarenaiva Purusham Vrajet. Minha querida mãe, ó amiga de Mano, o devoto que aplica a ciência do serviço devocional e da yoga mística dessa maneira, pode atingir a morada da pessoa suprema, simplesmente por este serviço devocional. Então, o devoto que está assim ocupado em serviço devocional de maneira pura, e vendo Cristo em toda parte e em todas as entidades vivas, quando ele deixar esse corpo, ele vai voltar para a morada suprema. Este Purusha de quem a alma individual deve aproximar-se é a forma eterna da Suprema Personalidade de Deus, que é conhecido como Brahman e Paramatma. Ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. Então aqui ele relata que essa personalidade, né, é a encarnação da personalidade de Deus. E ele desculpem, ele é a principal personalidade transcendental e suas atividades são plenamente espirituais. Então as suas atividades elas não são materiais, elas são plenamente espirituais. Rupa Bedas Padam Divyam Kalaiti Abhidyate Bhutanam Maha Adinam Jo Brahma Brana Jobina Drishambayam. O fator tempo que provoca a transformação das diversas manifestações materiais é outro aspecto da Suprema Personalidade de Deus. Qualquer pessoa que não saiba que o tempo é a mesma personalidade de Deus, suprema, mesma personalidade suprema, tem muito medo de tem muito medo do fator tempo. Então, aquele que não sabia que o tempo é a mesma personalidade de Deus, tem medo do fator tempo. Né? O devoto sabe que o tempo e Krishna são a mesma coisa. Krishna dirige o tempo. Jonta Pravishyabu Tani Bhutai Ati Akilashraya Savishnu Akio Dyagyoso Kala Kailatam Prabhu. O Senhor Vishnu, a Suprema Personalidade de Deus, que é o desfrutador de todos os sacrifícios, é o fator tempo e o mestre de todos os mestres. Ele entra no coração de todos e é o apoio no coração de todos, é o apoio de tudo e faz com que todo ser seja animado por outro, todo ser seja aniquilado por outro. Né? Então, ele cria todos os seres, mas qualquer ser tem o seu predador. Verso 39.
Satyasya Kashtidaito Naduesho Nachabandavaha Avishanti Aparamo So Paramana Parama Pramatam Janam Antakrit. Ninguém é querido pela Suprema Personalidade de Deus, nem ninguém é seu inimigo ou amigo. Para ele, mas ele dá inspiração àqueles que não o esquecem e destrói os que o conhecem. Mas ele dá inspiração àquele que são o esquema e destrói os que não o aquecem. Então, tanto na Paraíba quanto aqui caiu o verso, né? Só que aqui está explicando o verso anterior. Por temor a ele, a chuva cai em pé. Então, por temor a Deus, aqui ele diz assim, verso 40. Jat bayat vati vatoyam suryastapati jat bayat jat bayavashate devo Bhagano Bhakti Jatbat Baya. A Suprema Personalidade de Deus, por temor à Suprema Personalidade de Deus, o vento sopra. Por temor a ele, o sol brilha. Por temor a ele, a chuva cai. E por temor a ele, a haste de corpos celestiais espalha seu brilho. Então aqui, Kapila está falando que todas as manifestações maravilhosas estão sob o controle do Senhor Supremo. Verso 41. Por retornar à Suprema Personalidade, por temor à Suprema Personalidade de Deus, as árvores trepadeiras, ervas e plantas e flores sazonais desabrocham e frutificam, cada um com sua própria estação. Por temor à Suprema Personalidade de Deus, os rios correm e o oceano não transborda jamais. É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra, o fogo queima e que a terra com suas montanhas, com suas montanhas, não afundam na água do universo. Então, aqui se descreve o universo como metade dele de água. E os planetas ficam acima dessa água. Né? Aí ele está falando que, por temor à Suprema Personalidade de Deus, os rios correm para o oceano, né? E o oceano não transborda. Verso 43. Nabodadati satam padam jam miyamatata lokam
Swadeham Mane Maham Saptabi Avritam. Então, sujeito ao controle da Suprema Personalidade de Deus, o céu propicia que, permite que o espaço exterior acomode todos os vários planetas, sistemas planetários, que mantém inúmeras entidades vivas. A totalidade do corpo universal expande-se em todas essas diferentes expande-se com suas sete coberturas, sob seu controle supremo. Então aqui está falando que esse céu se expande, né? E ele também dá abrigo aos sistemas planetários. A qualidade do corpo universal expande-se com as sete coberturas sob seu controle supremo. Então, o corpo universal é a Virata Rupa, né? Ela se expande e fica coberta pelo controle supremo. Verso 44. Por temor à Suprema Personalidade de Deus e semideuses, diretores encarregados dos modos da natureza material executam as funções de criação, manutenção e destruição, todas as quais anima o inimigo vou ler de novo. Por temor à Suprema Personalidade de Deus, os semideuses, diretores encarregados dos modos da natureza material, executam as funções de atração, manutenção e destruição. Todas as atividades animadas e inanimadas dentro deste universo material estão sob o controle deles. Então, aqui diz que os semideuses, eles controlam as entidades vivas e eles têm certo poder sobre certos modos da natureza material. Verso 45. Sonanto tapkarakalo nabi adi krid avyayaha janam janena janaya narayana mrityu namtakam. O eterno fator tempo não tem começo nem fim. Ele é o representante da Suprema Personalidade de Deus, o controlador do mundo criminoso. Ele ocasiona o fim do mundo fenomenal, executa o trabalho da criação, trazendo um indivíduo à existência a partir de seu voto. E assim, e desse modo, ele dissolve o universo, destruindo inclusive o Senhor da Morte, de Amaraja. Então aqui está falando que o fator tempo, ele destrói a todos nesse mundo. Né? Essa é a característica do fator tempo. Ninguém escapa ao fator tempo, a não ser Krishna, né? Que está além do tempo. Jai Hare Krishna. Então assim a gente termina o significado
e as traduções, né? Os significados a gente não leu tanto, mas as traduções de Sua Divina Graça, né? E agora vamos dar uma olhadinha no Facebook, vamos ver as pessoas que estão ao vivo. Então aqui nós temos o nosso Face. Aqui não está marcando ninguém ao vivo, né? Mas pode ser que tenha alguém colocado algum comentário no chat, feito alguma pergunta, né? Aí a Paula, Hare Krishna, ela entrou no comecinho da live, né? E já ofereceu aí suas reverências, né? E o Jairityananda também, mas não tem nenhuma pergunta, né? Então aí a gente vai encerrando essa live aqui por hoje, né? E esperando encontrar amanhã vocês no Bhagavad Gita, né? Então vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vamos encerrar essa live aqui por hoje. Hare Krishna.